Olá, amigo concurseiro. Eu sou o professor Rodrigues e nós vamos começar agora o curso de Word 2010 para concurso público. Bem, então vamos lá. O curso de Word 2010 para concurso público, é possível nós dividirmos esse assunto em três partes: botão, tecla de atalho, guia e grupo. Então, toda vez que você vai estudar qualquer assunto para concurso público, é possível você fazer um esquema de resumo e dividir por capítulos ou por assuntos. E ali, dentro daquele capítulo, daquele assunto, é possível você colocar aquilo que é mais importante para a prova de concurso público, aquilo que é mais cobrado. Tá certo? Então é dessa forma que nós vamos estudar o Word 2010 para concurso público. Tá certo? Primeiro eu vou apresentar para você qual é o layout que a Microsoft desenvolveu o Word 2010, tá certo? Então aquela parte lá em cima chama-se aba, menu ou guia, tá? É onde, dê uma olhada aqui por gentileza, é onde você vê aqui a guia, arquivo, página inicial. Então isso aí chama-se guia, tá certo? Então é dessa forma que a Microsoft ela desenvolveu o design do Word 2010, tá certo? Então é dessa forma que nós vamos estudar o Word 2010, tá? Destacando exatamente aquilo que é de mais importante, aquilo que tem de mais importante com relação a botão, a tecla de atalho, guia ou grupo, ok? Só que nós vamos dar uma dinâmica diferente nesse curso, tá certo? Em vez de nós vermos primeiro a parte teórica do curso, nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu vou mostrar para você questões de prova de concurso, e aí dentro dessas questões de prova eu vou mostrar para você a teoria, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Veja essa questão aqui, leia aqui por gentileza. No Word 2010, a tecla de função F12 abre uma janela denominada letra A, verificar ortografia, letra B, salvar como, letra C, configurar a página, letra D, inserir rodapé e letra E, fazer backup. Tá? Então você dá uma pausa e aí você verifica qual dessas opções acontece quando você pressiona a tecla de função F12. Então, tecla de função são aquelas teclas que ficam na parte superior do teclado, tá bem? Então, enquanto você analisa, nós vamos aqui para o Word, tá? E nós vamos ver o seguinte. Quando você, imagina que você faz um arquivo, e aí você fez o arquivo no Word, você vai salvar o documento. Quando você vai salvar o documento, você se depara com duas opções, salvar e salvar como, tá certo? Quando você clica na opção salvar, ele vai abrir essa janela, aonde vai ser possível você colocar o nome, vamos colocar aqui o nome do nosso arquivo, Word, e o tipo do arquivo, e aí você clica em salvar. Se você for novamente na opção salvar, você vai perceber que ele não vai mais abrir aquela janela. Por quê? Porque aquela janela ela só é aberta a primeira vez que você salva o arquivo, tá certo? Já a opção salvar como, sempre que você clica na opção salvar como, ele sempre vai abrir essa janela para você, aonde lhe permite dar um nome diferente para o arquivo ou um tipo de documento diferente, tá? Ou ainda escolher um local diferente, tá bem? Então a diferença básica entre salvar e salvar como é essa. Na opção salvar como, ele sempre vai abrir essa janela
para você mudar o nome do arquivo, o tipo do arquivo ou o local, tá bem? Ou ainda você pode usar esse botão aqui em cima da barra de ferramenta de acesso rápido, tá? Então, essas opções aqui em cima, elas são chamadas barra de ferramenta de acesso rápido, tá certo? É uma outra maneira de você salvar. E tem outra ainda, né? Você pode pressionar Ctrl B de bola, tá? Então, para salvar, você pode usar o atalho de teclas. Segura a tecla Ctrl e pressiona a tecla B de bola para salvar. E agora, para salvar como, é com F12, que é exatamente, vamos voltar para a nossa questão, que é exatamente a resposta dessa questão aqui. Então, para salvar como, F12, tá? F12, ok? Então, aqui você percebe as três maneiras que eu tenho para salvar um documento. O botão, Ctrl B de bola ou F12, tá? Então, a nossa resposta, salvar como, ok? Vamos aqui a uma outra questão. Analise aqui comigo, por gentileza. No Microsoft Word 2010, a janela Salvar como permite ao usuário salvar um documento utilizando um dos tipos abaixo, exceto letra A, formato executável, letra B, página da web, letra C, modelo de documento, letra D, formato rico de texto, letra E, PDF, tá certo? Dei uma pausa, tá certo? E vamos voltar para o Word para a gente poder analisar essa questão. Então, olha só, quando você vai salvar um documento, como eu falei ainda há pouco, o Word ele vai pedir para você duas informações, o nome do arquivo e o tipo do documento. Quando você salva de nome e extensão, e aí ele vai gerar a extensão. Quando você escolhe documento do Word, ele gera a extensão docx, tá? Mas imagina você que você quer colocar esse arquivo lá na internet ou na intranet. Se você quer salvar esse arquivo na internet ou na intranet, você não pode escolher a opção documento do Word. Você vem aqui, ó, e aí você vai escolher um outro tipo, página da web, ok? Quando você escolhe página da web, ele vai salvar esse documento com a extensão HTML para o amigo seu, e você não sabe qual é o processador de texto que ele usa, tá bem? Se ele usar o Word, você salva como documento do Word e ele gera a extensão docx e ele consegue abri-lo tranquilamente. Mas imagina você que ele usa um outro processador de texto e você não sabe qual é esse processador de texto. Você quer salvar o arquivo de forma que esse arquivo consiga ser aberto em qualquer processador de texto. Isso é possível, professor? Ele não vai salvar, ele não vai levar, né? Não vai salvar o tipo de arquivo, o tipo de fonte, tá certo? Se tiver negrito, itálico, sublinhado, essas formatações ele não vai salvar. Ele vai salvar sem nenhuma formatação. Professor, mas imagina então que eu quero salvar o documento e eu quero que ele mantenha a formatação original do documento. Bem, então você vai ter que vir aqui novamente. E agora você não pode mais salvar como texto e formatação. Você vai salvar como formato rico de texto. Tá? Quando você escolhe formato rico de texto, ele vai gerar a extensão RTF. O que é um arquivo com o formato RTF? Ele vai ser aberto em qualquer processador de texto e ele vai manter a formatação. Então veja, existem duas opções que você pode escolher para salvar um documento, para exportar um documento para um outro processador de texto. Ou você pode escolher o TXT, texto sem formatação, ou formato rico de texto que ele gera a extensão RTF. Tá certo? Bem, mas imagina agora, vamos conjecturar uma outra situação. Imagina você que você trabalha numa empresa, tá certo? Essa empresa ela trabalha com contratos, e você vai fazer contratos para o cliente. Então, toda vez que chega um cliente novo, o que normalmente as pessoas fazem? Elas pegam o contrato de um cliente que já exista, por exemplo, chegou o seu José para fazer um contrato novo. Aí você pega o contrato da Dona Maria, que já foi pronto, está pronto, abre no Word, tá certo? E aí você vai
em cima do contrato da Dona Maria, vai colocar os dados do seu José, tá certo? E aí você vai salvar, mas tem um detalhe, na hora que você vai salvar, você tem que tomar o cuidado para escolher a opção salvar como, tá certo? Porque ele vai abrir a possibilidade de você colocar o nome do arquivo novo, contrato do seu José. Por quê? Se você clicar na opção salvar, ele vai sobrepor o conteúdo e você vai perder aquele arquivo, aquele contrato da Dona Maria. Tá certo? Então, professor, não existe uma maneira de solucionar esse meu problema de eu eventualmente esquecer e sobrepor um arquivo? Sim. Você vem bem aqui, ó. Você vai gerar o documento padrão. Aí você vem bem aqui, ó. Você vai escolher agora no tipo de documento. Vamos para cá. Aí você vem bem aqui e vai escolher modelo do Word, ó. Quando você escolhe modelo do Word, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma extensão chamada .x. O que é um arquivo .x? Modelo do Word. Significa o que na prática, professor? Significa que você chegou um cliente novo, você vai abrir esse arquivo, tá certo? Você vai preencher os dados do cliente e na hora de salvar, o próprio Word, ele se encarrega para que você não sobreponha o arquivo, tá certo? Então ele vai tomar esse cuidado, ok? Então ele não vai deixar você sobrepor um arquivo que já existe, ele vai obrigar você a criar um novo documento, tá? Então veja, o que eu estou mostrando aqui para você são as situações que mais caem em prova de concurso, mas veja, eu posso salvar um documento de várias formas, tá? Ok? É isso que eles vão perguntar para você. Então olha para cá, quais são as formas que mais caem em prova de concurso? São essas aqui, ó. DocX, documento do Word, .x, modelo, HTML, página da web, TXT, texto sem formatação, RTF, formato rico de texto, PDF e ODT. O ODT é quando você quer salvar o documento para abrir no editor de texto do Write, que é do LibreOffice, tá certo? Então você quer salvar o documento para abrir no LibreOffice, e aí você pode escolher no formato ODT, tá certo? Bem, tem um outro detalhe, vamos para cá de novo no Word, olha só. Na hora que você vai salvar o documento, então imagina que eu vou salvar aqui, Word 5/11, ok? E aí na hora que você vai salvar, você percebe que aí deu uma mensagem de erro. Ele diz, o nome do arquivo não é válido. Por quê? Na hora que você vai salvar alguns documentos, existem alguns caracteres que são caracteres especiais, tá? Esses caracteres especiais não permitem que você salve o documento usando qualquer um desses caracteres especiais. Quais são os caracteres especiais? Veja aqui a barra, nenhum tipo de barra, tá certo? Não pode colocar a barra normal, a barra invertida, nenhum tipo de barra. 2 pontos, asteriscos, interrogação também você não pode colocar, tá? Sinal de menor, sinal de maior, ok? E entre aspas, tá? Então você não pode colocar esses caracteres que são caracteres especiais. Isso sempre cai em prova de concurso. A janela salvar como permite ao usuário salvar o documento utilizando-se um dos tipos abaixo, exceto qual? Qual desses que você não pode usar? Formato executável, letra A. Tá? Então, formato executável, ele não consta naquelas opções, tá certo? Então, você não pode salvar o arquivo no formato executável. Por quê? Porque ele não está naquela janela de opções, ok? Vamos ver aqui uma outra questão, ó. Essa aqui foi aquela que eu comentei ainda há pouco, que são os caracteres especiais. Olha só, como é que isso cai em prova. O nome de arquivo válido no Word e aí você vê letra A, letra B, letra C, letra D. Então, o que ele quer saber aqui, com você, qual desses caracteres é válido? Ou seja, qual desses não está naquela lista que nós vimos ainda há pouco. Dê uma pausa aí, letra A, né? Então, você pode usar esse caractere especial, sem problema nenhum, tá certo? Vamos ver agora tecla de atalho, ok? Olha aqui essa questão.
Utilizando o aplicativo do Word 2010 em português, escolha a assertiva abaixo que possui a tecla de atalho utilizada para o comando abrir. Tá certo? Então, qual dessas teclas de atalho você usa para abrir? Então, esse recurso abrir seria o equivalente a esse botãozinho amarelinho aqui, né? Tá certo? Na barra de ferramenta de acesso rápido, esse amarelinho. Aqui na guia arquivo, nós temos aqui o abrir, ó. Tá certo? Então eu posso clicar aqui abrir, e aí ele vai abrir, me permite abrir um documento que já foi salvo. Tá certo? Então é essa a opção que ele quer saber. Tá? Então qual dessas teclas de atalho corresponde, vamos voltar aqui. Qual dessas teclas de atalho corresponde ao comando abrir? Letra A, tá? Ctrl A. Então veja bem, o que nós vamos fazer agora? Eu vou sugerir a você que dê uma pausa no vídeo, pegue um caderno e comece a anotar as teclas de atalho que mais caem em prova de concurso do Word, tá certo? Então nós vamos separar essas teclas de atalho por assunto, né? Dentro daquilo que é mais cobrado em prova de concurso. Vamos começar aí, olha, Ctrl F4 fecha o documento, dê uma olhada aqui, por gentileza. O Ctrl O cria um novo documento, o Ctrl A, que nós vimos ainda há pouco, abre um documento, o Ctrl X recortar, o Ctrl V colar e o Ctrl C copiar, tá certo? Então nós vamos ver aqui durante o curso várias teclas de atalho, tá? Essas aqui são as primeiras. E aí não tem jeito, né? Em termos de prova de concurso, você vai ter que decorá-las, não tem uma varinha mágica, não tem, tá certo? Então vamos em frente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a estudar o Word, tá? Da seguinte forma, nós vamos ver dentro da guia, página inicial, nós vamos analisar grupo por grupo, tá? Vamos primeiro analisar área de transferência, depois fonte, parágrafo, estilo e edição. Então, qual é a ideia do estudo? Professor, dentro da guia, página inicial, área de transferência, o que mais cai na prova? E como cai, principalmente como cai, tá certo? Essa será a nossa dinâmica de estudo, ok? Então vamos começar aqui a ver uma questão de prova. Então olha só, dê uma lida aqui por gentileza. A figura mostra a tela do Word 2010 em português, o ícone, ele mostra o ícone, né? Mostrando um pincel. Pode ser utilizado para, vamos lá, letra A, incluir uma figura na posição atual do cursor. B, pintar o fundo do parágrafo selecionado com a cor escolhida. C, mudar a cor das figuras no parágrafo selecionado. D, copiar a formatação do parágrafo e caractere. Letra E, desenhar sobre o texto utilizando o mouse. Então dê uma pausa aí, dê uma analisada. E agora nós vamos lá para o Word, tá? Então vamos fazer agora, analisando essa questão dentro do Word, ok? Então olha só, eu tenho aqui a palavra computadores, eu vou selecionar a palavra, ok? Eu vou aplicar uma cor, colocar uma cor, e eu vou colocar uma letra com estilo diferente, tá certo? Então veja, eu apliquei uma formatação a essa palavra, tá certo? Mudei a cor, tipo de letra, agora eu vou selecionar a palavra e vou clicar no pincel. Então você vai perceber que o cursor se transformou no pincel e eu vou clicar na palavra outros. Olha só, vou dar um clique na palavra outros e você vai observar que a palavra outros ficou com a mesma formatação. Então, para que serve o pincel? Serve para copiar formatação, tá? Então o pincel, ele serve para copiar formatação. Letra D de dado, ok? Letra D de dado. E ó, desse grupo aqui, área de transferência, eu não tenho dúvida. O que mais cai na prova é o pincel. Pincel de formatação, ele é campeão de cair em prova de concurso. Qual é o recurso da formatação do Word quando pressionado o botão? Subscrito, superescrito, sobrescrito, alinhar acima e reduzir acima. Tá? Então este botão, e outras palavras, né? Para que serve esse botão? Tá certo?
Lembra daquilo que nós conversamos no início do curso? O que cai na prova, professor? É botão, tecla de atalho e aonde está o botão. Então, nessa questão aqui, ele colocou o botão para você e pergunta para você, para que serve esse botão? Dê uma analisada aí. Vamos para cá para o Word agora, tá? Então vamos analisar esse botão aqui dentro do Word. Então imagina que você quer fazer uma fórmula H2O, tá? Você quer fazer aqui essa fórmula H2O, e aí você quer esse 2 embaixo, você vai selecionar o 2 e vai no botão. Então, ó, para que serve esse botão? É para colocar o número embaixo da linha do texto, tá? Ou seja, subscrito, tá? Então, o botão é subscrito. Essa aqui é a resposta. Agora, imagina você que você quer fazer uma fórmula matemática, 3 elevado a n. Aí você coloca o 3, tá certo? Coloca aqui o n e você quer o n como exponencial. Você seleciona o n e vai clicar agora no outro botão. Então, o outro botão é sobrescrito, tá? O outro botão é sobrescrito, ok? Então, nós temos o subscrito e o sobrescrito. Então, a nossa resposta aqui é letra A, tá certo? Subscrito, ok? Letra A, subscrito. Então, quais são as teclas de atalho que mais caem em prova desse grupo fonte? Vamos lá, anote aí, por gentileza, no seu caderninho. Negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl I, sublinhado, Ctrl S, aumenta a fonte, Ctrl, sinal de maior, diminui a fonte, Ctrl, sinal de menor, e o Shift F3 que alterna entre maiúscula e minúscula. Veja aqui, tá? O Ctrl N, negrito, a palavra compartilhar, o Ctrl S, o sublinhado, e o Ctrl I, o itálico, tá certo? Que correspondem a esses botões aqui, ok? Correspondem a esses botões aqui. Para aumentar a fonte e diminuir a fonte, que são esses dois botões aqui, tá? É Ctrl, sinal de maior, aumenta a fonte, ó. Ctrl, sinal de menor, diminui a fonte, tá? Que são esses dois botões aqui, tá certo? Aumenta a fonte e diminui a fonte. E eu tenho aqui esse outro botão do lado deles, olha, alternar entre maiúscula e minúscula. Então, este botão aqui, qual é a tecla de atalho dele? Shift F3. Então, a palavra compartilhar, observe. Então, a primeira letra maiúscula, toda a palavra maiúscula volta para minúsculo. Eu vou pressionar uma vez, ele vai colocar somente a primeira letra, duas vezes toda a palavra. E aí ele volta para minúsculo, tá? Shift F3 também cai muito em prova de concurso. Então, olha só. Então, essas são as teclas de atalho que mais caem em prova no grupo fonte, tá certo? No grupo fonte, ok? Vamos analisar agora o grupo parágrafo, dentro da mesma filosofia, tá? Professor, o que mais cai em prova desse grupo parágrafo? O que eu tenho que saber? E quais são as teclas de atalho? Ok? É isso que nós vamos analisar agora. Então, se você está gostando do nosso curso, ok? Você pode acessar nesse momento o nosso site, que está aqui na descrição do vídeo, www.professorrodrigues.com.br. Você acessa o nosso site e lá você vai ter esse curso na íntegra, esse curso completo, tá certo? Aonde, além do curso completo, você vai ter acesso à minha apostila, tá certo? O conteúdo dessa aula, que está na mesma sequência do vídeo. A minha apostila, ela está na mesma sequência do vídeo. E você ainda vai ter acesso ao exercício,
tá? Sem questões de concurso público com gabarito, ok? Então, lembra aquilo que eu falei para você. O grande segredo para passar em prova de concurso é fazer bastante exercício, tá certo? Então, você pode ter acesso a esse material por um preço simbólico, ok? Então, você pode, nesse momento, ir lá e ter acesso a esse material.